Meus irmãos, no mesmo espírito de adoração, abramos a palavra do Senhor no Salmo 64. Salmo de número 64. Neste salmo nós podemos testemunhar um clamor contra as línguas afiadas. Este é o título da nossa mensagem desta manhã. Um clamor contra as línguas afiadas. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sorte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Amém. Meus irmãos, entre os menores órgãos do corpo humano está a língua. E, no entanto, poucas coisas exercem influência tão decisiva sobre a vida. Pequena, mas extraordinária, ela é um instrumento de expressão, de adoração, de comunhão, mas também de destruição. Como diz a palavra de Deus, por ela nós bendizemos a Deus, mas também com a mesma facilidade, com ela nós ferimos, difamamos e destruímos. Não é à toa que o sábio diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Vocês ouviram recentemente uma exposição fiel da parte do Senhor pelo presbítero Nadiel acerca disto, recentemente. Vocês lembram que Tiago nos adverte que a língua é como o freio que domina o cavalo, é como um leme que guia o navio, e como uma fagulha que incendeia uma floresta, lá em Tiago 3, de 3 a 6. Assim também, uma única palavra pode arruinar vidas e lançar em chamas amizades, comunidades, famílias e igrejas. A língua, diz Tiago, no capítulo 3, verso 6, ela mesma é incendiada pelo inferno. E ela é indomável, nenhum homem a pode domar. Ela é mal incontido, carregado de veneno mortal, como diz Tiago no capítulo 3, verso 8. Não é por acaso que, ao descrever a depravação total da humanidade, Paulo destaca de maneira enfática alguns pecados da língua. Em Romanos 3, versos 13 e 14, quando ele descreve o estado de depravação da humanidade, ele assim diz, a garganta deles é sepulcro ou sepultura aberta. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Mas a língua, meus irmãos, é a expressão do que somos na essência. A língua é o espelho da alma corrompida. Quando não é santificada pelo Espírito Santo, ela se torna, portanto, instrumento de destruição. E essa mesma realidade, meus irmãos, do caráter destrutivo da língua, nós a vemos aqui neste salmo.
Davi, mais uma vez, se sente cercado por homens, cujas palavras são como flechas lançadas de emboscada. O apóstolo Tiago exorta o crente a refrear a língua. Ele diz que se alguém consegue dominar a língua, consegue dominar todas as outras áreas da sua vida. Davi, por sua vez, clama a Deus que o livre da língua dos ímpios. Ambos, Davi e Tiago, professam a mesma verdade. A língua humana, quando não redimida, é uma arma perigosa e mortal. Poucos homens, meus irmãos, foram tão feridos pela língua quanto Davi. Desde jovem ele enfrentou a crítica. Por exemplo, do seu irmão Eliabe, em 1 Samuel 17, 28, quando ele, atendendo a uma ordem do seu pai, vai levar provimentos para os exércitos de Israel, para os seus irmãos, para o comandante da guarda. E ele chega lá e vê Golias desafiar o povo de Israel, pedindo ou desafiando que algum campeão dentre eles pudesse duelar com ele, representando o exército de Israel. E Davi fica zangado com aquilo e diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Senhor? E Eliabe o acusa falsamente de presunção. Não sei se você já notou o diálogo entre eles. É o típico diálogo entre o irmão mais velho e o caçula. O irmão mais velho tem mais força. Eliabe era um senhor soldado, tanto que quando ele entra, quando Samuel vai ungir rei, não sabe ainda quem é. Quando entra Eliabe, Samuel pensa: é esse aí, esse tem cara de guerreiro, alto, forte. E Eliabe olha para Davi e disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Você veio aqui para xeretar, né? Eu conheço a tua presunção. E o que o valente Davi, que já havia matado um urso e um leão para proteger ovelhas, diz? O que caçula normalmente diz para o mais velho: o que fiz eu agora? O que eu fiz dessa vez? Ou seja, de novo, do que eu sou culpado agora? Eu só fiz uma pergunta e meio que murcha. Davi também foi caluniado por Saul. Sabemos disso. Ele é acusado de querer o mal, de querer usurpar o trono de Saul. Ele foi invejado por cortesãos. E ele foi difamado por aqueles que o temiam. Ele sofreu o desprezo de sua primeira mulher, Mical, que depois foi dada a outro homem. E exatamente quando ele tinha uma expressão de adoração, em 2 Samuel 6,11, ele dançava com todas as forças diante do Senhor, no ato de culto. E Mical olha para ele e disse: que desavergonhado, se descobrindo diante das outras mulheres. Que falta de pudor. A própria Mical sofreu um juízo do Senhor, nunca teve filhos. Ele foi difamado por Absalão. Lembra em 2 Samuel 15:6, quando Absalão furtava o coração do povo de Israel? Ah, quem dera que eu fosse rei em Israel. Você não tem quem te defenda diante do rei. Lisonjas e insinuações, a língua de Salomão vai construindo uma conspiração até que ele expulse o seu pai do trono. E em sua fuga, Davi ainda teve que ouvir as maldições de Simei, 2 Samuel 16:7. Lembra? Vai-te, homem de sangue, homem de Belial, bem feito. O Senhor está te dando a paga por causa da tua usurpação. Tu usurpaste o trono de Saul e tacando pedras. Davi provou que a língua pode ferir mais do que o aço afiado. E com esse histórico nós podemos compreender o clamor do Salmo 64. Ele fala como quem conhece o poder destrutivo das palavras e sabe que somente Deus pode proteger o justo da conspiração verbal dos ímpios. Eu quero examinar este salmo lembrando a você e
pedindo que você traga à mente que nós vivemos uma época em que a língua ganhou um instrumento a mais. Ela ganhou inteligência artificial. Ela ganhou a força e a virulência das redes sociais. Aquilo que muitas vezes nós falávamos, agora nós teclamos, mas é a mesma língua, agora escrita, que produz o cancelamento, que produz a morte da reputação. E esta oração, irmãos, é uma oração contra a língua afiada, ou contra as línguas afiadas. E quando nós olhamos este salmo, eu peço que você olhe comigo, nós podemos dividi-lo em 4 partes, que são os pontos da nossa mensagem. O primeiro ponto vai mostrar o efeito da língua afiada no coração do justo. Ele descreve o grito da alma perturbada, é assim que eu resumo esse ponto. O grito da alma perturbada, nos versos 1 e 2. Num segundo momento, nos versos 3 a 6, Davi vai descrever a conspiração das línguas afiadas. Ele vai mostrar como elas operam. A conspiração das línguas afiadas. Dos versos 7 a 9, em terceiro lugar, nós vamos ver a retribuição divina contra as línguas afiadas. E por último, no último verso, nós vemos o regozijo dos justos diante da ação julgadora do Senhor. Então, você tem o clamor da alma perturbada, o grito da alma perturbada, você tem a conspiração das línguas afiadas, você tem a retribuição divina contra essas línguas, e, por fim, o desfecho dos salmos, o regozijo dos justos. Então, vejamos o efeito das línguas afiadas na vida de Davi. Esse efeito é mostrado no grito da alma perturbada, versos 1 e 2. Observe, ele diz: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Observe que o salmo começa com o clamor de um coração aflito, de uma alma perturbada. Quando ele diz: ouve a minha voz nas minhas perplexidades. Essa palavra perplexidade, ela traz a ideia de uma perturbação da alma. É como se a alma dele estivesse gritando, perturbada, alvoroçada. Ele usa, eu quero destacar 2 palavras aqui, a palavra perplexidades e a palavra terror. Essas 2 palavras descrevem a reação de Davi, o sentimento dele diante do que ele percebe, no que a língua o ataca, a língua dos seus inimigos. A aflição, meus irmãos, não é apenas o perigo em si, mas o medo, o terror que o acompanha. Davi está orando para ser guardado não apenas dos ataques, mas do terror que eles provocam. Você sabe que uma das coisas que acontecem quando nós ouvimos palavras inflamatórias, ou como popularmente se diz, palavras gatilho, a nossa alma fica remoendo, não é? Não é à toa que em Provérbios 18:8 está escrito que as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Mesmo que sejam palavras que nos façam mal, nós temos a tendência a engolir as palavras do maldizente, as críticas ácidas, as fofocas, a maledicência, nós engolimos com facilidade. E muitas vezes uma palavra dita no momento, aquilo fica remoendo. Eu me lembro que há muito tempo mesmo, no início do meu ministério, eu estava na casa de uma irmã com a minha esposa, e a irmã me fez uma pergunta, e eu estava meio com preguiça de falar, e eu falei, demorei para falar, mas eu respondi,
e uma outra moça circunstante que estava lá fez críticas por causa da minha preguiça de falar, e falou coisas que eu estranhei, porque a gente era conhecido, mas não tinha, ela não era para ter nada contra mim. Ela disse alguma coisa como: Deus me livre de ser casada com um marido desse, dá até mau humor ouvi-lo falar, do nada. Irmãos, eu me lembro que no outro dia eu ia viajar para a Venezuela. Naquela época a Venezuela ainda era boa da gente viajar. Eu ia viajar, inclusive ia ter minha primeira lua de mel com minha esposa, quer dizer, a segunda lua de mel com a minha esposa. A Daça ainda não era nascida. Aquelas palavras foram pela manhã ou à tarde, mas elas passaram o dia todo e a noite toda, aquilo remoendo no meu coração. E não era ira, era um sentimento de perturbação, de mal-estar. E até o outro dia, viajando, aquilo vinha na minha cabeça e gerava uma náusea, uma angústia. E eu precisei orar por um bom tempo para que passasse. As palavras têm esse poder, a língua tem esse poder de gerar esse sentimento de angústia, aqui de perturbação, e no caso de Davi até de terror, gera um medo em Davi. Por isso ele diz: preserva a minha vida do terror do inimigo, do terror que eu estou sentindo. Ele ora primeiro pela proteção contra a própria reação do seu coração. Então ele está pedindo para ser guardado não apenas do terror que a língua, não apenas dos ataques, mas do terror que a língua provoca, não apenas da conspiração, mas da perturbação de alma. E essa é a nossa concentração, porque às vezes quando nós oramos por algo que ouvimos e por causa de algo que ouvimos e nos magoou, nós nos concentramos naquilo que o outro falou, quando deveríamos nos concentrar em como nossa alma está lidando com aquilo e pedir que Deus nos dê graça para lidar com aquilo. E Davi, ele descreve aqui, ele fala de conspiração e de tumulto. E o termo hebraico pode significar, o primeiro termo, tanto um segredo quanto um conselho oculto. E o segundo termo, traduzido por tumulto, pode designar tanto uma assembleia quanto um alvoroço. Então Davi está aqui descrevendo as duas dimensões da maldade, a intriga secreta, que é a conspiração, e a violência aberta, que é o tumulto. O pecado, meus irmãos, aprendemos aqui, o pecado da língua às vezes começa nas sombras, mas sempre termina na luz. Sempre vai se manifestar. A raiz de amargura, ela brota em algum momento, e ela perturba, e ela contamina. Como o autor de Hebreus fala lá, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, versículo 16. Mas há também aqui uma relação espiritual profunda, portanto. O tumulto dos conspiradores produz o tumulto na alma. O barulho das vozes que tramam fora ressoa sempre dentro. As palavras que perseguem você lá fora se transformam em angústia que o perturbam por dentro. E essa perturbação muitas vezes faz mais mal do que a própria reputação que está sendo assassinada lá fora. O salmista sente a pressão da maldade externa, ecoando como ansiedade interior. O inimigo fala e o coração se abala. Por isso Davi não pede apenas proteção contra os ímpios, mas paz contra o medo. Quando o seu coração for perturbado por palavras inflamatórias, concentre sua oração em pedir a Deus a paz contra aquelas palavras. Quando o justo ora por livramento, ele não ora, aprendemos isto aqui, ele não pede isenção da luta, mas preservação na luta. Ele pede que o Senhor o esconda do conselho dos malfeitores, porque só Deus pode guardar o coração, irmãos, de ser esmagado pelo medo e ferido pela calúnia. Então nós podemos chegar ao segundo ponto
depois do clamor da alma ou do grito da alma perturbada, Davi vai descrever a conspiração das línguas afiadas. Veja como esses inimigos operam. Ele diz: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então, do verso 3 ao 6, ele vai descrever essa conspiração. Os quais afiam a língua como espada. Essa ideia de afiar é o preparo para a guerra, né? Você afia uma faca, uma espada, uma arma, para que ela fique muito bem, que ela se torne eficaz, que ela fique bem preparada para o alvo que você tem em mente, de destruir o inimigo. Então, é possível você depurar a sua capacidade de maldizer. O ímpio, ele depura a sua capacidade de destruir com a língua. Ele estuda como ele pode melhor destruir o outro. Então, essa é a ideia. Eles afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas. É como aquelas setas em que se coloca veneno na ponta, para que quando penetre o corpo do inimigo, possa provocar a morte, a degeneração e a morte. Ele diz que eles fazem isto não às abertas, mas às ocultas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. O maldizente não tem temor de Deus. E não só isso, ele é obstinado em seu propósito de destruir, teimam no mau propósito. E ele arma secretamente ciladas. Ele acha que não vai ser julgado por Deus. Quem nos verá, diz o verso 5. Então, irmãos, Davi está descrevendo aqui os ímpios como guerreiros, que não empunham espadas, mas palavras. Afiam a língua como espada e armam por suas flechas palavras amargas. O ataque é verbal, mas a dor é real. Palavras injustas, ironias, difamações, tudo isso é armamento do inimigo. Eles atiram de emboscada contra o inocente, eles falam dissimuladamente, eles lançam insinuações e eles fazem sem nenhum temor de Deus. O inocente aqui, fique claro, não é aquele que não tem pecado nenhum, mas aquele que tem consciência limpa em relação às acusações que está sofrendo. No verso 5, observe que Davi mostra que esse pecado tem uma dimensão comunal, por assim dizer. Há uma comunhão do mal, firmam-se no mau intento, ou teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas. Veja, quem nos verá não é só uma pessoa, é um grupo, porque o maldizente sempre consegue aliados que são contaminados também contra aquele contra quem ele fala. Então, fica muito claro, meus irmãos, que há uma comunhão para o mal. O mal se fortalece na comunhão dos maus. As palavras cumprem um papel de encorajar aqui, mais uma vez, mas elas encorajam a perversidade. Elas justificam a injustiça. E quando o verso 6 declara, tramam iniquidades e dizem, completamos um plano perfeito, Davi revela o orgulho e a astúcia do coração daqueles que têm língua afiada. O íntimo e o coração do homem são insondáveis. O mesmo pecado que conspira contra o justo é o que se encontra, irmãos, e aqui eu preciso trazer esse ponto importante para nós. O mesmo pecado que conspira contra o justo é o que se encontra em todos nós. Mesmo justos, nós podemos muitas vezes usar a nossa língua afiada. Um coração engenhoso no mal, como diz o Salmo 14, verso 3, todos se desviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Então, nós precisamos ter isto em mente. Essa descrição é a descrição dos ímpios, mas por causa da força da corrupção restante em nós, mesmo justos, mesmo justificados pela fé, por causa da natureza imperfeita da nossa santificação, vez por outra,
nós agimos assim. E nossa língua se torna instrumento de iniquidade. Em terceiro lugar, então, nós temos a retribuição divina contra as línguas afiadas, versos 7 a 9. E aqui a cena muda. Davi está falando como uma espécie de confissão da sua confiança em Deus. Aquilo que temos aprendido a exaustão e espero que já estejamos incorporando em nossas orações. Nossas petições a Deus não devem se concentrar apenas na nossa necessidade, ou nas nossas angústias, ou nas ofensas externas, mas elas precisam ser intercaladas com declarações de confiança. Não como uma espécie de confissão positiva, para que o mal seja repelido por palavras mágicas, mas como uma forma de pregação ao coração. As orações dos justos precisam ser intercaladas com declarações de confiança. Na oração eu preciso trazer à memória quem é o meu Deus e o que Ele é capaz de fazer. E é isto que a partir do verso 7, Davi diz: mas Deus desfere contra eles uma seta. Deus é o meu defensor. De súbito se acharão feridos. Dessarte ou deste modo serão levados a tropeçar. A própria língua deles, o veneno da própria língua deles, se voltará contra eles. Sim, porque a língua afiada sempre envenena o próprio coração. Sempre. E ele diz: todos os que os veem meneiam a cabeça. Então veja que a cena muda. Aquele que parecia vulnerável, agora é defendido pelo seu herói. E os que usavam língua como arma são atingidos pela sua própria retórica. O juízo de Deus não só é justo, mas ele é irônico. Aquilo que foi instrumento de ferimento se torna agora arma para a queda. Os que se exaltaram em astúcia agora são envergonhados pela mão providente do Salvador, do Redentor. E a palavra de Deus então mostra que a língua que blasfema, uma hora vai se calar. Que a boca que difama, uma hora vai se confundir. Porque a justiça divina vai transformar o murmúrio em testemunho. O julgamento de Deus, meus irmãos, contra os que usam mal a palavra, serve de aviso a todos. O Senhor ouve cada voz, pesa cada intenção e retribui cada palavra ociosa. Jesus fala para os fariseus em Mateus 12, 36 e 37, que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas qual é o objetivo da retribuição divina? Não é para que amanhã eles estejam no auditório e você no palco. Não é para que você em si mesmo seja exaltado, embora sim Deus exalta aqueles que se humilham. O alvo de Deus é exatamente que o seu nome seja exaltado. Que o seu nome seja anunciado, que o seu nome seja temido. Deus há de julgar todas as obras dos homens, para que o seu nome seja exaltado. E é isto que ele diz nos versos 8 e 9, nós vamos ver então o regozijo dos justos. Veja os versos 9 e 10. Quando o Senhor fizer isto, o que vai acontecer? Qual é o resultado? E todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que Ele faz. Quando Deus fizer isto, e a ideia aqui é que haverá um livramento, e quando Deus livra, Deus vai fazer com que o seu nome seja temido, com que o seu nome seja anunciado. O alvo de Deus ao livrar você da língua afiada é para que você dê testemunho dele, é para que você reaja piedosamente, é para que você não retribua o mal com o mal, e assim você mostre o evangelho vivido, encarnado. E assim as pessoas sejam anunciadas, o nome de Deus seja anunciado.
Eu me lembro de um homem crente que era muito pacífico e que, por alguma razão, talvez por inveja, era odiado por um dos funcionários do mesmo estabelecimento em que ele trabalhava. E esse funcionário falava o tempo todo muito mal dele, mas ele não retribuía. Lembro-me, e isto foi algo que ele mesmo me contou, e eu conheci e acompanhei todo o seu drama, que certo dia a polícia fez uma batida, né? Lá no lugar onde ele trabalhava. E nessa batida, ela estava já investigando e descobriu que aquele que falava mal dele estava desviando medicamentos, inclusive fazendo-os passar pelo muro lá de trás. E a polícia bateu ali e prendeu aquele homem. E o que me encheu de alegria foi ouvir aquele homem dizer: o meu coração se condoeu quando eu o vi algemado. Um rapaz tão jovem. Ao falar isso, esse homem que era crente estava dando testemunho de um coração que está submisso ao Senhor. E ao fazer isso, ele estava fazendo com que o nome do seu Senhor fosse anunciado naquele lugar. Sim, meus irmãos, antes do juízo final, Deus envia juízos temporais na terra, não no nosso tempo, não na medida que a gente quer, que não é a medida da justiça, mas Ele faz isso para que o seu nome seja temido e anunciado. Mas isto Ele faz também para pré-anunciar o seu juízo final, do qual ninguém escapará, exceto aqueles que estiverem escondidos em Cristo Jesus. E aí os justos se regozijarão. E é isso que Davi vai mostrar no verso 10. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Se gloriam de quê? Não de si mesmos, mas do seu Senhor. O Salmo, portanto, termina com um contraste glorioso. O justo se alegra no Senhor. A fé, a confiança do salmista vence o medo. A confiança em Deus substitui o pavor dos homens. Enquanto os ímpios se firmavam em seus conselhos secretos, o justo se firma no Senhor. Veja, ele pede que o Senhor o defenda. Ele não tenta se defender, maldizendo o outro de volta. É interessante ver, quando você olha a história de Davi, como ele reage. Você lembra? Saul o persegue, quer matá-lo. E por 2 vezes Deus lhe dá a oportunidade de matar Saul. E ele diz: Deus me livre de que eu estenda a mão contra o ungido de Deus. E quando ele se descobre a Saul, para mostrar que ele não lhe queria mal, como ele chama Saul? Meu pai. Ele o chama meu pai. Eu não te quero mal, meu pai. É assim que ele fala para o seu inimigo. E quando o seu filho conspira contra ele, que o exército vai lutar, ele diz: tratai com doçura o jovem Absalão. Mesmo sendo pai, se um filho talvez se revolta contra mim, como foi Absalão, talvez eu dissesse: não quero mais saber dele. Mas quando Absalão morre de maneira trágica, pendurado num galho de árvore, Davi fica dizendo: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem dera eu morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E é claro que Davi até mesmo ultrapassou o limite do que deveria ser o amor de um pai e precisou ser repreendido, porque Absalão se tornara inimigo do Senhor. E os inimigos do Senhor se tornam meus inimigos. Mas fica claro que não há algo pessoal. Este é o ponto. Quando Simei o amaldiçoa e um dos seus soldados diz: deixa eu matar esse cão morto. Ele diz: mas se o Senhor o levantou para amaldiçoar, quem sou eu para dizer o contrário? Deixai-o. Não façam nada com ele.
E quando Mical o criticou e disse, você é desprezível diante das mulheres de Israel, ele disse, ainda mais desprezível, perante o Senhor tenho me regozijado, perante o Senhor que me deu o trono, que era do teu pai, mas eu me farei mais desprezível se for para adorar o Senhor. A segurança do crente não está em silenciar os inimigos. Preste atenção, crente. Se você não aprender mais nada. A segurança do crente não está em silenciar a voz dos maldizentes, mas está em manter viva a voz da palavra de Deus no seu coração. E manter viva a voz do louvor e da oração no meio do tumulto das gentes. Eu quero então trazer aqui, queridos, algumas aplicações para nosso aprendizado. Diante de tudo que nós ouvimos, irmãos, Davi, antes de tudo, todas as vezes que um servo de Deus age de maneira virtuosa, ele não está agindo por si mesmo, ele está agindo pela graça de Deus que nele está atuando. Se a graça de Deus se retirar, ele fará como os ímpios. E ao fazer tudo o que ele está aqui, ao se expressar, Davi está refletindo o caráter daquele que viria da sua descendência, o Senhor Jesus. Porque este sim, a Bíblia diz que nele não se achou nenhum pecado, nem dolo algum na sua boca. E quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Nosso Senhor foi difamado. E quando nós somos difamados, não deveríamos estranhar, porque o nosso Senhor foi chamado de Belzebu. O nosso Senhor foi chamado de Satanás. O Rei dos Reis, o Filho de Deus, foi chamado pelo nome do maioral dos demônios. E ele diz, não se admirem de que vocês sejam difamados, porque eu fui chamado de Belzebu, o Senhor da casa foi chamado, quanto mais os seus servos. Davi aqui espelha o caráter de Cristo, como justo sofredor, que se entrega àquele que julga retamente. Então, que lições nós podemos extrair daqui? 4 lições. A primeira delas tem a ver com aquilo que Jesus fala, né? Diante de tirar o argueiro do olho do outro, nós devemos tirar a trave no nosso. Certamente nós ouvimos essa mensagem muito mais pensando nas vezes em que nós fomos vítima da língua afiada. Mas quantas vezes nós somos os perpetradores? Quantas vezes nós somos os maldizentes? Quantas vezes a nossa língua é afiada? Nesse ponto, nem sempre nós somos vítimas. Às vezes nós somos os vilões. Então, aqui vem a primeira lição. Guarde-se de ser uma língua afiada. Guarde-se de ser ou de ter uma língua afiada. Guarde-se de ser um maldizente. Antes de pedir livramento da língua dos outros, nós devemos examinar a nossa. Quantas vezes, agora pare para pensar, assim como você deve ter lembrado alguma mágoa que sofreu, pare para pensar quantas vezes nós ferimos sem perceber, quantas vezes nós disfarçamos o veneno em forma de opinião, de preocupação, de verdade necessária. Não sejamos parte do conselho secreto dos malfeitores, irmãos. Não sejamos cúmplices da difamação. Cada palavra dita sobre alguém é uma semente, e o terreno onde ela cair pode produzir frutos de amargura ou de graça. Lembre-se do que disse o Senhor Jesus em Mateus 12:36, de toda palavra frívola ou fútil que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Ore, como salmista no Salmo 141:3, põe guarda, Senhor, a porta da minha boca.
vigie a porta dos meus lábios. Põe guarda a minha boca e vigie a porta dos meus lábios. Faça esta oração. Ao ouvir este salmo, antes de tudo, diz: Senhor, põe guarda a minha boca, vigie a porta dos meus lábios, para que eu não fale palavras ferinas. Segundo, confie a Deus as feridas causadas pela língua. Confie a Deus. As palavras podem deixar marcas que o tempo não apaga. Há ofensas que não se veem, mas que doem por dentro. Como Davi, e sobretudo como o Senhor Jesus, apresente ao Senhor as suas perplexidades e peça que Ele o preserve da perturbação, da contaminação que as palavras afiadas provocam. Quando você for alvo de calúnia, não devolva o mal com o mal. Não vocifere nas redes sociais o seu ódio, mas busque refúgio em Deus. É Ele quem fará cair sobre eles a própria língua. O Senhor é justo. Ele não permitirá que o justo, que o inocente pereça sob o peso da mentira. Então confie ao Senhor as feridas causadas pela língua. Terceiro, deixe com Deus o ato de julgar e justificar. A Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É tentador querer defender o próprio nome e responder às palavras duras. Mas quando nós o fazemos, muitas vezes multiplicamos o ruído. A palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A sua ira nunca vai produzir a justiça de Deus. O Salmo nos ensina a esperar o agir de Deus. Ele é quem atira a flecha certeira e expõe os planos ocultos. Irmãos, quando o justo confia, o próprio Deus fala por ele. A vossa justiça, diz a Bíblia, lembra Salmo 36, 5 e 6, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. E quarto e último, use a sua língua como instrumento de edificação. Lembra de Efésios 4, 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aprendemos no retiro que palavra torpe não é apenas palavrão. Esse sempre é. Então, se você usa, pare de usar. Tire do seu vocabulário. Onde quer que você esteja. Mas palavra torpe é tudo aquilo que causa destruição. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Isso que eu vou falar edifica ou vai destruir? Conforme a necessidade. O que eu vou falar não é só se é verdadeiro que eu devo perguntar, mas isso é necessário nesse momento? Boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Vai transmitir graça? Está aqui os critérios de como você deve falar. Então, você precisa usar a língua como instrumento de edificação. Porque se a língua pode destruir, ela também pode, pela graça de Deus, restaurar. Se ela pode incendiar, ela também pode iluminar. Pelo poder de Deus, Deus nos chama a santificar a nossa fala, para que de nossa boca saiam palavras que transmitam graça e verdade. Fale para curar. Fale para encorajar. Fale para reconciliar. Que sua língua seja como a de Cristo. Seja instruída para saber dizer boa palavra alcançada. Eu concluo, irmãos. O Salmo 64 nos ensina que a língua humana é um campo de batalha, onde se travam as guerras mais cruéis.
ou talvez seja a arma que causa as feridas mais cruéis. Davi sofreu difamações. Cristo, mais do que todos os homens, foi caluniado. Lembra, Tiago nos alerta contra o poder destruidor da fala. Davi sofreu difamações. Tiago nos alerta contra esse poder destruidor da fala. E Paulo revela o pecado que se manifesta primeiro pela boca. Mas há esperança. O Deus que feriu os inimigos de Davi pode hoje redimir nossos lábios, transformar palavras de morte em palavras de vida. Que o Espírito Santo, meus irmãos, a começar em mim, purifique a nossa língua, para que ela não seja flecha nem espada, mas instrumento de graça. E que, como Davi, aprendamos a confiar em Deus diante das feridas invisíveis das palavras humanas. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, ó Deus, por esse salmo tão instrutivo, tão edificante, que nos ensina como devemos recorrer ao Senhor quando somos vítimas de palavras afiadas, mas também nos adverte contra o perigo de sermos nós aqueles que provocam feridas. Ajuda-nos a refletir e aplica a cada um conforme a sua necessidade. E ensina-nos a refrear a nossa língua, a começar em mim, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito, seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.